Em seguida, podemos começar. Está no ar. Então, nós queremos saudar e dar as boas-vindas a todos os participantes do primeiro Fórum de Métodos em Filosofia Brasileira. Começamos ontem e hoje, então, é o segundo dia. Saudamos o professor Edson, que estará palestrando hoje, e bem como também todos os participantes que estão aqui conosco na sala, mas também nos acompanhando nas redes sociais através do YouTube. Queremos lembrar que este Fórum de Métodos em Filosofia Brasileira, ele tem como objetivo abrir o debate a uma reflexão que pense como fazer filosofia no Brasil. Vamos dialogando com as tradições, os métodos, os temas, os problemas que nos ajudem a nos pensar como comunidade filosófica brasileira. Já ontem, o professor Paulo Marcucci Pinto e o professor Lúcio Marques, e depois à tarde, com as mesas de debate, com as apresentações, já nos introduzimos e hoje certamente iremos continuar nos aprofundando nesse debate. Então, muito obrigado pela presença e desejando um profícuo debate, passo a palavra ao doutor, aliás, né, e organizador também, co-organizador deste evento, Marcos Lentino Messerschmidt, para coordenar os trabalhos. Perfeito, professor. Perfeito, professora Jamil. Muito obrigado. Então, em primeiro lugar, gostaria de saudar, primeiramente, naturalmente, ao nosso palestrante de hoje, o professor Edson Huttner, né, o professor Agemir, também co-organizador deste evento, e a todos os presentes aqui na nossa reunião pelo Zoom, né, e a quem for acompanhar no YouTube também, lembrando que essa fala vai ficar gravada lá no canal do YouTube do professor Agemir. É só buscar lá Agemir Bavaresco, depois eu coloco o link aqui também, tá? Enfim, vamos à parte das apresentações aqui, né? O professor Edson Huttner é vinculado aqui à nossa universidade, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? O professor trabalha vinculado ao PPG em Teologia e ao PPG em História da nossa universidade, né? O professor fez graduação e mestrado em Teologia aqui na PUC-RS, fez seu doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana, na Itália, né? E também fez um pós-doutorado aqui na PUC em História. O professor Edson, ele tem uma trajetória que é bastante conhecida para além dos muros da academia, digamos assim. O professor Edson tem um trabalho muito interessante de arqueologia, principalmente vinculada aí às missões jesuíticas aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Fez grandes descobertas, muitas descobertas, entre outras, né? A lista é bastante grande, né? E aqui na universidade, o professor está ligado a um grupo de pesquisa sobre arte jesuítico guarani, né? Um grupo de pesquisa sobre a cultura afro-egípcia, né? Também está vinculado ao nosso NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, né? E também tem um grupo de pesquisa de arqueologia e cultura material, né? Então, o professor tem um vasto currículo e hoje vai nos trazer, então, né, uma pesquisa histórica, né,
de História da fundação da Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, né, que é, salvo engano, a primeira faculdade de filosofia que nós tivemos no Brasil. Mas daí o professor vai nos contar melhor essa história, né? O professor vai ter em torno de 40 minutos, né? 40 minutos para sua fala, né? E em seguida nós passaremos então para uma parte de conversa, de debate. Quem tiver perguntas pode fazer. Nós vamos, né? Vamos construindo esse encontro juntos, né? E é um tema muito interessante, pouco falado, me parece, né? E é muito importante nós termos acesso, para além dos métodos, né? Também ter acesso a essa historiografia da filosofia no Brasil, né? Descobrir suas fontes, suas origens. Então é isso, professor. A palavra está com o senhor, professor Edson. Muito obrigado. Bom dia para todos, ao Agemir, ao Marcos, né, e aos colegas que estão assistindo, né, essa apresentação desse fórum, né, de métodos em filosofia brasileira, que é o primeiro, né, e dizer que tudo isso começou pensando em filosofia, né, e aquilo que seria importante, né, para a nossa história brasileira, né, assim como cada país, eles têm a sua história. E essas ilhas, elas se encontram, de alguma forma, né, nesse interculturalismo de filosofias. Então, obrigado aí mais uma vez aí por participar, né, estar juntos nesta temática tão importante que, com certeza, ela vai se ajustando com os temas que irão sendo trabalhados, né, e aperfeiçoados. Então, o tema dessa fala, né, é fontes documentais sobre a fundação da Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, né? O professor Marcelo não pôde estar devido a um compromisso que ele tem fora, né? Estou falando por ele. Então, vamos iniciar, né? Muito bem. Sobre esta temática, eu utilizei algumas fontes importantes de pesquisa, né? Porque, falando em primeira faculdade de filosofia do Brasil oficial, ela com certeza mereceria, assim, um aprofundamento com documentos, né? Porque faz parte, já é um ícone, né, da história da filosofia no Brasil, né? Então, utilizei pesquisas relacionadas no Arquivo Secreto do Vaticano, na Nunciatura do Brasil, né, Apostólica da Bélgica, eh, e nesta obra, né, que eu encontrei lá em 2011, de Jean Hicks, né, a Santa Sé entre Lamané e São Tomás de Aquino, né, que ele faz uma releitura dos filósofos que estavam na Universidade de Lovaina, né? Então, e essa documentação ela vai ser importante. Então, o que que nós temos vendo aqui, né? Falando sobre filosofia no Brasil, né? Como é que ela é construída e principalmente nesta faculdade, né, tão importante na nossa história, nós vamos perceber algumas coisas aqui, porque nós estamos abrindo uma janela, né, como o Gemir falou, de reflexão, né? Naturalmente, nós vamos perceber um método aqui, de como é construído essa universidade, essa faculdade, né? O seu pensamento, né? E outras pontes que nós vamos, assim, descobrir ao contar essa história e, ao mesmo tempo, o contexto que ela acontece. Porque quando que pensamos em criar também uma filosofia, né, própria do Brasil, ela vai ter que ter o seu método, né? Ela vai ter, a partir da onde, né? Tem que ter fontes. Então vamos ver esse caso aqui eh, da Faculdade de Filosofia de São Bento. Bom, primeiramente, né? Em nível de história, né? Ela foi fundada em 1908 como faculdade livre, né? E teve a sua vinculação com a Bélgica, com a Universidade Católica de Louvain, né, de Louvain, né? Então, mas vamos ver a filosofia que chega aqui para o Brasil como faculdade, né, como pensador, nós vamos ver os seus pensadores, ela tem uma origem, né? Ela não sai só de São Bento, ali da escola, ela tem uma origem.
Mas essa origem também tem uma outra história, que naturalmente ela deu continuidade depois, né, no pensamento aqui da faculdade de São Bento, que era naturalmente naquele momento, né, histórico, né? Então, vamos a Lovaina, então, visto que a Faculdade de São Bento tem a sua fonte lá, né? Bom, primeiramente, é uma universidade, né, muito antiga e tradicional, que começou em 1425, né? Fundada em 1425 por Dom João IV, Duque de Bramante, né? Que é autorizada pelo Papa Martinho V, né? Era tudo com autorização papal às universidades, né? Inclusive a de São Bento também, né? E desde o começo, né? Falando em filosofia, que tem essa origem lá, já tem uma tradição. Por isso que ela começa bem em São Bento, né? Bom, essa universidade oferecia 16 cadeiras de filosofia, né? Filosofia e ciências, filosofia moral, e uma cadeira de humanidades, né? Então, 16 cadeiras de filosofia e ciência. E os seus primeiros filósofos, né? Tudo nessa área da escolástica, né? É, Pierre Derivo, né? Filósofo escolástico, Justus Lipsius, filósofo e humanista, Martin van Wenden, né? Ele defende ardosamente o sistema de Copérnico, né? Defende o pensamento de René Descartes e critica o ensino universitário, né? É um dos motivos que ele foi assim afastado na época, né? Porque naquela época não tinha espaço para René Descartes, né? E o seu pensamento nessa Universidade de Louvain, né? Pois Martin Ferry, professor de filosofia, depois Jean-Philippe Debrin, né? Mais tarde tornou-se professor na Universidade Estadual de Lovaina, né? Então, ela já tem uma tradição de uma escola que forma muita gente ali ao redor, né? Então, é um sistema filosófico do período, daquele período, né, da Europa que também contemplava, né, todos os padrões europeus de universidades daquele momento, né? Muito bem. Essa universidade, né, de Louvaina, ela vai até a Revolução Francesa, né? Então, em 1797, a antiga Universidade de Louvain deixou de existir. A Revolução Francesa e o Diretório extinguem o ensino em Louvain. Então, terminou as aulas, né? É, curso é extinto, né, ali em Louvain, né? Depois, né, com o tempo, né, com a queda de Napoleão I, né, em 1814, foi constituído o Reino dos Países Baixos. A Bélgica foi anexada ao território holandês, né? E aí Guilherme I buscou a renovação do ensino superior da Universidade de Louvain, porém como instituição estatal centralizada, né? De forma ali, a filosofia ela foi aberta. Naturalmente, o René Descartes teve a sua, por exemplo, a sua abertura para o ensino ali na Bélgica, né? E foi criado em 1827 um colégio filosófico, né? Muito bem. Mas, naquele período, então, né, como era muito forte na época a Igreja Católica, né? Então, foi fundado, né, a partir desta construção, né, desse colégio filosófico, em 1834, em Mechelen, né, uma universidade católica na Bélgica, né? Depois mudou-se para Louvain como Universidade Católica de Louvain, né? E desde a sua fundação, então, em 1835, né, 34, ela foi reconhecida como modelo de renovação de geração de universidades católicas. Diversas foram estabelecidas em todo o mundo católico pelo Papa Leão XIII, né? Mas qual foi o motivo também, pessoal, né, dessas criações de universidades católicas? Foi para a implementação do tomismo, né? Naquela época era muito forte, então, a implementação do tomismo, né? E para, então,
agora essa é a Universidade Católica de Lovaina, né? Ser idealizado o seu pensamento, suas cadeiras de filosofia, foi convidado, né, para o curso, então, para organizar o curso de filosofia em Lovaina, Gerard Casimir Ubag, né? Muito apreciado pelo bispo da época, né? Que tinha afinidade com a doutrina de Lamané. Então, né? Ele tinha esse Ubag, a sua área era a ontologia e o tradicionalismo, né? Então, ele foi muito bem aceito no começo para organizar. Ele tem muitos escritos, né? Esse pensador, mas com o tempo, então, né, sabemos que, né, Lamané ele foi expulso da Igreja Católica por justamente eh, acreditar na sua filosofia, né, do tradicionalismo, né? Então, Lamané ele foi excluído e naturalmente esse Casimir de Ubeg, né, ele também foi criticado, né? Então, percebemos então que a filosofia, pessoal, né, que aí já abre uma janela, né? Ela vai se adaptando conforme os momentos políticos, né? E conforme os momentos de estratégias do seu momento histórico, né? Uma coisa é o pensar filosófico, de quem constrói filosofia, né? Mas onde é que essa filosofia ela se enquadra, né? Quando ela tem que seguir um padrão, como é que a filosofia ela vai se formalizando, né? Então, quando eu estive lá em Roma em 2011, então, né, eu tive acesso a essa obra que eu falei no começo, né, que estavam tentando agora eh, rever esse autor. Mas por quê? Esse autor, né, o Bag, que seguia esse princípio, né, mas por quê? Que na época eles pensavam que seguiam esse princípio e no fim depois foi condenado. Muito bem. Em 1836, olha que interessante, pessoal, né? Mas aqui abre uma perspectiva interessante para nós, pessoal, né? No construir da filosofia, das filosofias, etc., né? Algumas pessoas, as suas filosofias, elas são condenadas em seu contexto históricos, né? Então, isso abre uma perspectiva para nós. Quais são os filósofos também, né? No pensamento brasileiro, né? Que foram de repente esquecidos, né? Onde é que estão as suas filosofias? Tendo como, por exemplo, esse pensador, Casimir Ubag, né? Lá de Louvaina, olha só. Em 1836, suas obras foram enviadas pelo internúncio Tommaso Matteo Gizzi para serem avaliadas pela Sagrada Congregação do Index de Roma. E ele criou um programa de filosofia para a Universidade Católica de Louvaina, e toda a sua filosofia, então, ela foi enviada para Roma para ser analisada, né? Estava no auge quando uma decisão da congregação romana, em 1864, censurou nas obras de Ubag, após uma longa e prudente deliberação, uma série de proposições relacionadas ao seu ontologismo, né? Então, a Universidade Católica, né, de Louvaina, com seu coordenador da filosofia, estava usando, segundo a congregação romana, né, princípios que não condiziam, né, com o pensamento na época, né? Tendo início um longo processo de censuras, então ele sofreu bastante, né? Ficou doente. Mas o que que eu percebi nessas leituras novas de tentar reaver esse autor, então, né, é que todas as vezes ele fazia revisões, mas essas revisões que ele fazia dos seus textos, né, não tinham feedback, não estavam sendo assim acompanhadas, pelo que eu percebi para as novas leituras que estão fazendo. Teve um longo o contraponto das edições até a sua condenação em 1866. Ele deixou a Universidade de Louvaina, né? Ele deixou a Universidade de Louvaina, então, por essa censura. Mas esse pensador, ele está buscando uma nova leitura desse filósofo, né? O Bag, né? Segundo John Hicks, né?
que é dessa obra publicada na Cidade do Vaticano em 2005. Olha o que ele falou. O Bago utiliza o conceito de sensus naturae communis do filósofo prussiano Frederic Acylon, quando discerne sobre a aptidão da pessoa de conhecer prontamente o que julga a partir de sua natureza, distinguindo-se do sensus comum, objetivo dos tradicionalistas, né, que seguia Lamané. Então, o que se percebe aqui é o que a conclusão desse autor, né, John Hicks, que publicou na Cidade do Vaticano, diz o seguinte, na página 560. A condenação de Ubach em 1664, você sabe, dentro da cidade, entre os católicos da Bélgica, um certo acerto de contas com a velha congregação do Index, que em 1864 a 1860 não conseguiu se expressar clara e objetivamente sobre o Ubach e sua doutrina, né? Além disso, a condenação de 66 foi um acerto de contas com uma visão e uma direção política propostas como autoridade na Bélgica. Por muitos anos, o Baco foi um verdadeiro bode expiatório. Isso publicado na Cidade do Vaticano, né? O que nós estamos vendo aqui, então? Bom, né? Aonde está a sua filosofia? Né? Aonde está a sua filosofia que, no meu ponto de vista, segundo essas críticas e essa reabilitação, me parece muito importante dentro dessa história de Louvaina, né, que nós vamos ver depois. Olha só que interessante, pessoal, né? Eu estava procurando algumas coisas na internet, né, para ver a mais. E hoje lá na Holanda, olha só, hoje lá na Holanda é o ano Ubag, por causa desse autor. Não é muito interessante isso? Diga-se de passagem, não é um autor para nós hoje, né? Olha só, Van Kenburg, na Holanda, celebra o ano Bag para homenagear o padre filósofo esquecido, né? Para ser restaurado à sua antiga glória. A cidade está usando essa iniciativa para chamar a atenção à sua vida e obra que foi esquecida por muito tempo, né? O Ano Bag é uma iniciativa do município de Valkenburg para chamar a atenção para o trabalho de Bag. Casimiro Bag foi um padre filósofo que havia sido esquecido há muito tempo. Por meio dessa celebração, Valkenburg pretende restaurar a honra de Ubag e tornar público o seu legado intelectual esquecido, né? Aí, à esquerda, nós temos as obras dele, né? Lógica, o elemento da filosofia racional. Especificação da ontologia ou metafísica que ele já tinha revisado, né? Elementos de antropologia filosófica. Resumo de lógica elementar. Resumo de antropologia psicológica, né? É a palavra psicologia, né? Do realismo à teologia e filosofia. Ensaio de ideologia ontológica, 1860, né? E vários escritos e outros, né? Então, o que nós estamos percebendo aqui? Então, né? É um filósofo, né? Que está sendo hoje, né? Assim, valorizado, né? Dentro de um novo contexto onde que a filosofia, naturalmente, ela tem um espaço para pensar os seus pensadores, né? Muito bem. Voltamos então a Louvain, a São Paulo, né? Nessa criação dessa universidade que tem contato com essa geração toda, né? Nós vamos ver aqui agora, né? Mas, quem é que faz a ponte, pessoal? Quem é que toma a iniciativa para a criação dessa universidade católica, agora Faculdade de Filosofia, primeira do Brasil, em São Paulo? Esse Miguel Cruz, né? Ele que tomou a iniciativa, a ideia foi dele, foi em frente, foi lá e conseguiu. Olha que não foi fácil, né? Então, ele é um alemão, nasceu em 1864, ele é beneditino, né? Ele esteve no Equador trabalhando uma época, pegou malária, voltou, foi para os Estados Unidos, teve em Pernambuco, Olinda, e chegou a São Paulo em 1895, né? No mosteiro lá de São Bento, né? Mosteiro de São Bento.
Em 1913, ele cria o Ginásio de São Bento e ele articula, então, a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, fundada em 1908. Né? Mas olha que interessante, né? Quem é que substituiu o Beg, né? Que eu falei agora, foi Antônius Henrique Herbus Dupont, né? Que foi professor de Mercier. Para entrar em contato, né, com os filósofos, para trazer para São Paulo, Miguel Cruz, ele entra diretamente em contato com esse Désiré, né, o cardeal Mercier, né? Que ele naturalmente ele segue toda essa tradição que veio seguindo da Universidade Católica de Louvaina, né? Seguindo aqueles princípios ainda, né? Do levar adiante o tomismo, que era era a prática da Igreja Católica naquela época, né? E olha que interessante esse Désiré, né? Ele, ele é formado, então, em Louvaina, né? Tem esses professores que tem toda essa geração, né? Que nós estamos fazendo esta ligação agora, né? Ele, esse Samuel Cruz, né? Ele entra em contato com esse Désiré lá em Louvaina, né? Na Bélgica, né? Mercier, ele criou o Instituto Superior de Filosofia em 1889, né? Ele propaga a neo-escolástica, né? Ele propõe o tomismo, ele segue uma doutrina, né, da filosofia natural do tomismo, né, lá em Louvaina, né? Ele é contra o René Descartes, por exemplo, né? Tem muita coisa sobre ele, sobre esse Désiré, mas ao mesmo tempo no seu tomismo, na sua escola superior de filosofia, ele abre também a perspectiva para Kant, né? Aristóteles, né? Principalmente Kant, né? Que nós vamos ver depois que influenciou na formação dos filósofos que vieram para São Paulo. Então aqui nós estamos vendo essa ligação. Então esse Samuel Cruz ele entra nesse círculo, né, de Louvain, né? Juntamente com esse cardeal, né, Mercier. Isso foi muito importante nesse momento, essa ligação, né? Mas no Arquivo Secreto do Vaticano, então, né, tem esse registro, né, que foi, né, o cardeal Mercier quem indicou, né, o seu primeiro filósofo, né? Nós estamos vendo aqui. Vamos ler a carta. Esse é o Samuel Cruz que escreve para Mercier, né? Já antes da inauguração da Faculdade de Filosofia, né? Que ali está o dia 18 de fevereiro de 1908, né? A faculdade vai nascer em julho. O Miguel Cruz ele está organizando ainda, né? Está em contato com Louvaina, né? Então ele escreve para Mercier, né? Que tem Instituto de Filosofia lá em Louvaina, né? Na Universidade Católica. Escreve para ele. Agora para o Núncio Apostólico, né? Em São Paulo, dizendo desta relação que ele teve com o cardeal Mercier. Ao Núncio Apostólico, né? Alessandro Banova. Graças a Deus foi muito feliz, já engarei um professor primeiro, para a Academia Livre de Filosofia em São Paulo. Tensionava, segundo o desejo, dar preferência a um circular. O Alessandro Banova, né, o núncio apostólico, preferia um secular. Porém, o telegrama que eu tinha enviado à sua eminência cardeal Mercier chegou mutilado e, em consequência do mal-entendido, resultante de telegrama. O senhor cardeal tinha proposto a cadeira de um jovem sacerdote, Mercier, o qual, logo depois de minha chegada na abadia, veio consultar o abade sobre a matéria. Qual a surpresa quando viu que eu estava na casa. O sacerdote me fez óptima impressão e
em consideração de circunstâncias tão extraordinárias, parecia-me que a providência divina me havia indicado. Por isso, depois de refletir muito, por mais de 2 dias, fiz o contrato com ele. O cardeal disse que a escolha não podia ser melhor. É sacerdote exemplar, terras inteligente, doutor em filosofia, metafísica de Kant e Aristóteles. Obteve o primeiro prêmio numa universidade da Alemanha, né? Tenho toda a esperança de que a nossa empresa será coroada de bons resultados, agora ainda trabalhar em benefício da minha querida comunidade de São Paulo. E assim vai. O projeto desta Academia Livre de Filosofia em São Paulo é recebida com todos os aplausos, especialmente o cardeal arcebispo Mercier e os seus beneditinos, né? Então, essa é a carta que o Samuel Cruz escreve para o Núncio Apostólico, né, no Brasil, né, dizendo que entrou em contato com o cardeal Mercier, que contratou seu primeiro filósofo, né, dessa faculdade. E esse primeiro filósofo, o nome dele Charles Centraux, né? Vou ver aqui. O primeiro filósofo é o Charles Centraux, né? E na primeira aula, pessoal, né, de filosofia, né, dessa faculdade, quem assumiu a gerência desse curso da Faculdade de Filosofia de São Paulo foi esse Carlos Centraux, né, indicado por o Mercier porque foi aluno dele. Estudou no Instituto de Filosofia lá em Lovaina, né? Seguindo toda naturalmente essa tradição lá da escola de filosofia. A primeira aula que foi dado, né, aqui no Brasil, de uma faculdade reconhecida, né, oficialmente, né, em 1908, tem a grande pergunta: o que é filosofia? Né? Me parece que essa pergunta, para quem chega um estrangeiro, só no Brasil, né, talvez ele mesmo fique se perguntando, mas o que que é filosofia, né? Como é que vai ser a filosofia para o Brasil, né? O que que é filosofia? Eu acredito que essa pergunta fica para nós ainda dessa primeira aula, né? Então, a primeira dele. Eu peguei algumas frases, né? Ali da sua primeira aula, né? Qu'est-ce que c'est la philosophie, né? Que é a filosofia. É uma filosofia quase perene, segundo ele. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, essa é certamente uma grande honra ter sido chamado pela confiança do reverendo Abade São Bento para a cátedra de filosofia que o prestígio dessa vossa ilustre assembleia inaugura hoje com tanto esplendor. Para responder ao convite do reverendo padre Miguel, né, o Cruz esse, não consultei as minhas forças, isto é, a minha fraqueza, consultei apenas o próprio convite, atraído de antemão pelo crédito do seu autor e conquistado quase definitivamente desde o primeiro encontro, pela abertura de espírito, pelo zelo empreendedor, pela vivacidade aliada à gentileza, pelo robusto bom senso e, sobretudo, pela orgulhosa lealdade intelectual que caracteriza o Abade São Bento. O cardeal Mercier e ele foram levados a entender-se. A partir daí, só me restou obedecer, né? Então, Carlos Centraux, ele foi indicado pelo cardeal Mercier, foi aluno dele, né? É, e aí nós estamos então vendo essa ligação, né, e essa conexão direta com todo este pensamento, né, que é a filosofia, né? Algumas palavras sobre esse Charles Centraux, né? Ele nasceu em 1876 na cidade de Liège, na Bélgica, faleceu em 1933 na Bélgica, formou-se em 1894 na escola de São Tomás,
Também é uma cadeira, né, que foi criada por o cardeal Mercier, em Louvaina, né, e obteve o título de mestrado no Instituto Superior de Filosofia, em 1905, também criado por Mercier, né. Esteve no Brasil de 1808 a 1817, com o propósito de ensino de filosofia na Faculdade de São Bento, né. Neotomista da Escola de Louvaina, demonstrou atenção ao mundo de seu tempo, dedicando parte exclusiva à sua produção literária e a Kant, né? Que o Mercier também, no seu tomismo, aceitava a filosofia de Kant. Escreveu várias obras, tratado de lógica, né? Então, é, é uma pessoa assim muito importante, né? Que naturalmente, como o outro também, merece assim uma atenção especial quando falamos na história da filosofia no Brasil, né? E a sua primeira faculdade. Então, o trabalho sistemático de estudo de filosofia teve a sua criação em São Paulo. O programa do curso era este, né? Primeiro ano, criteriologia e psicologia, e aí nós vamos direto, né, naturalmente, com o tomismo do Mercier, né? Cosmologia também, né? No segundo ano, metafísica, filosofia moral e história da filosofia. Tá? Então, esse é o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. Então, essas cadeiras elas foram organizadas, né, com centro, né? Os primeiros bacharéis dessa faculdade, né, e no dia 11 de abril de 1912, nós temos os primeiros formados filósofos, né, por essa faculdade. Dia 11 de abril de 1912, os primeiros: Alexandre Correia, Carlos de Moraes Andrade, Vicente Rau, Antônio Define, Onofre Olívio Albuquerque, Raul Correia da Silva, José Bueno de Oliveira Azevedo. São as primeiras pessoas formadas, né, filósofos, por essa faculdade no Brasil, em 1912. E as primeiras mulheres, então, né, foi em 1919, Vicentina Pinto e Perosa. 1922, Idalina Olímpia Fernandes Távora, Maria Helena Reuter. 1923, Isabel Frota. 1924, Renata Tramonte. As primeiras mulheres formadas, né, pela Faculdade de Filosofia de São Bento. Muito bem, pessoal. O Carlos Centraux, ele fica até a Primeira Guerra Mundial, né? Porque ele é belga e a Alemanha entrou em conflito, né, com a Belga e, naturalmente, teve conflitos internos, né, ali, e ele teve que voltar novamente por causa, depois no final da Primeira Guerra Mundial, né, por questões de países, etc., não vou entrar em questão aqui, mas ele voltou. Mas quem é que entra, então, no lugar dele? Né? Aí nós temos um documento, né, que o Dom Miguel Cruz, né, no dia 31 de março de 1922. Né? Aqui tem um documento que ele escreve para o cardeal Érico Gaspari, dia 31 de março de 22. É meu dever comunicar a Vossa Excelência que ontem iniciaram-se os cursos na nossa Faculdade de Letras. Desta maneira está realizada o desejo do Santo Padre Bento XV, especialmente também por Sua Eminência Cardeal Gaspari. Era anúncio apostólico aqui no Brasil. A conferência inaugural a que assistiram o senhor arcebispo e muitos membros de ambos os cleros foi magnífica. O professor Leonardo Van Acker é ótimo maço, bom católico e bem versado na matéria. Estou certo de que a nossa faculdade será um grande sustentáculo da causa católica. Então, pessoal, aqui nós temos assim, quem substituiu Centraux, né, Carlos Centraux, foi Leonardo Van Acker, que é o nosso segundo filósofo, então, que veio da Bélgica, né, para cá. Mas esse também,
então, né, o Leonardo van Ecker, né? Ele também foi indicado por Mercier, né? Esse cardeal, né? Ele é doutor em filosofia por Louvaina e também formado por esse Instituto Superior de Filosofia e a Escola São Tomás de Aquino, coordenado por Désiré, esse cardeal Mercier, né? Então, nós temos também uma continuidade, né? Isso é muito importante. Esse Leonardo van Ecker é uma figura muito importante na história da filosofia no Brasil, né? Segundo Fernando Arruda Campos, em sua obra Tomismo, hoje, aponta Van Acker como sendo o pensador estrangeiro que maior influência exerceu sobre a cultura filosófica brasileira. E isso se daria por três razões: seu longo período de docência universitária, trazendo para o Brasil a renovação do tomismo pregada por Mercier, a influência exercida pelos discípulos que cativou e, finalmente, por sua imensa atividade cultural exercida na universidade, né? Então, esse Van Ecker também faz parte dessa escola lá, né, de Louvaina, né, do Instituto de Filosofia da cadeira de São Tomás de Aquino, criada por Mercier, né, essa figura, né? Então, eu é, naturalmente tem muita história para falar sobre essa temática, muita documentação, né? Mas o que eu gostaria assim de concluir, né, com essa com essa fala, né? O jogo que faz, né, o pensamento filosófico e como ele se estrutura durante a história, conforme as suas organizações, né? Existem organizações que direcionam naturalmente o pensamento filosófico, histórias, etc., protocolos, né? Mas me, eu me dei conta até no final da apresentação, né? E como está se valorizando, por exemplo, esse Casimir de Ubag, né? E a sua filosofia, eu acredito que seja um método também, né? De vermos também na história, né, pessoal, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares onde gerou um pensamento filosófico que influenciou a nossa história, de ver também na beira da estrada, né? Trazendo pessoas também que foram esquecidas e ao mesmo tempo valorizando todas as filosofias, no meu ponto de vista, né? Hoje, por exemplo, a gente não tem tomismo, né? Praticamente, aqui na teologia aqui da PUC a gente não tem. Seria importante? Também seria. Como todas as filosofias, né? E também de Ubag também seria, né? Então eu acredito que nós temos um novo momento de pensar a filosofia no Brasil e através desta janela, né? E também já aproveitando a homenagem a esse filósofo que teve fez parte dessa geração de conexão, né, que levou até a influência, querendo ou não, da criação da Faculdade de Filosofia de São Paulo, né, fazer também homenagem a esse Casemiro Bach, né, de Louvaina. E assim eu abro para fazermos assim abrir, né, uma janela para refletirmos, né, eh, sobre este ponto. Perfeito, professor Edson. Muito obrigado por sua fala. Antes de nós começarmos a parte das perguntas e de um debate, eu gostaria de pedir para o senhor, se o senhor puder fechar a apresentação, porque daí aparecemos nós na, na câmera ali. Muito obrigado. Então, muito obrigado novamente, né? É sempre um prazer ouvi-lo, né? O senhor traz aí fontes que não são assim tão disponíveis, né? São de difícil acesso e que, enfim, é muito importante esse resgate que o senhor faz, não só da história da filosofia, como tantos outros que o senhor tem feito aí em relação às descobertas que o senhor tem feito aqui no Estado, da questão das missões jesuíticas, né, as obras, enfim, dá muito o que pensar
né? Muito que pesquisar também essa questão de como talvez a filosofia tenha chegado aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Mas isso é para um outro momento, né? Bom, eu gostaria de lembrar algumas coisas, depois eu passo a palavra, né? Mas, desculpe, gostaria de lembrar umas coisas sobre as quais os professores falaram ontem, né, professora Geneiro? Portanto, o professor Margutti quanto o professor Lúcio, né, eles ressaltaram um aspecto em relação a esse pensar sobre a filosofia no Brasil, que é o aspecto contextual, né, das razões pelas quais as coisas acontecem, né? E se pode observar aí que nessa história que o professor Edson contou, mesmo que, obviamente, de maneira reduzida, até por uma questão de tempo, né? E assim, reduzida no menor tempo possível, né? Todos esses conflitos pelos quais passou a filosofia antes de chegar no Brasil, né? Pelo menos antes de chegar com essa escola dos beneditinos, né? Lá em São Paulo, né? Teve a questão da Revolução Francesa, que obrigou a fechar a faculdade lá na Bélgica, né? O professor também falou da questão da Primeira Guerra Mundial, que acabou interrompendo a trajetória do professor que estava aqui no Brasil, que teve que voltar para lá, né? E é muito interessante pensar nessa questão, né, contextual, como que a filosofia dentro da história ela é afetada, né, diretamente, né, por todas essas circunstâncias, também as questões organizacionais, né? E me chamou muito a atenção isso que o professor colocou sobre esse UBAGS, né, que estão fazendo esse ano comemorativo lá na cidade, que eu acredito que seja a cidade onde ele nasceu, né? Isso é muito interessante porque, né, há muita coisa da filosofia do Brasil e no Brasil que é esquecida, acaba sendo relegada ao segundo, ou terceiro, ou quarto plano, né? Mas isso é uma coisa que é comum, né? Me parece a filosofia no contexto mais amplo, né? Tendo em vista que essa pessoa que parece ter sido tão importante, né, para essa formação da filosofia dos católicos lá na Bélgica também acabou sendo uma figura que acabou sendo relegada ao segundo plano e parece que nós estamos vivendo um momento muito rico nesse sentido de resgatar coisas, né? E nós temos que aproveitar esse momento e acredito que o nosso fórum também é um espaço, né, de resgatar essas figuras e o pensamento de pessoas, né, que acabaram ficando em segundo plano, né? Mas eu gostaria de perguntar para o professor Edson também, antes de. Acho que podemos fazer as perguntas em bloco, como ontem, né? Como foi esse processo, professor, a sua curiosidade de ir lá nesses arquivos chamados secretos, né, para poder contar essa história? Eles continuam sendo secretos? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa que me traz bastante curiosidade, né? Eu vou passar a palavra para o professor Agemir, se quiser falar alguma coisa, claro, fica à vontade. Sim. Então, obrigado pela apresentação, professor Edson. Eu gostaria, sim, de fazer alguns comentários mais questões, né, mas que me fazem pensar, digamos, sobre essa questão dessa faculdade de São Paulo, São Bento, né? Digamos, até seguindo isso que o Marcos acabou de falar, né, de que, como nós estamos dentro de um fórum, né, sempre temos que relacionar com o que foi falado antes, né? Então, isso que você trouxe, né, Marcos, do fórum, aliás, da fala do Marcos, aliás, do Paulo Margucci, né, de que ele está fazendo a história da filosofia no Brasil, procurando implementar um método de as causas, quer dizer, nas causas, colocar o contexto e a justificativa.
Quer dizer, quais são as razões? Então, compreender para poder resgatar o que se fez no Brasil, eu preciso ter então presente, pois o professor Lúcio dizia, né, aquele tripé semiótico que alguns tentaram fazer, né, Paim e outros, que era autor, obra e público. Mas ele entende que isso não é suficiente, ter presente apenas o autor, obra e público. Ele entende que é preciso ter o tripé da intencionalidade, né? Quer dizer, a obra, o autor e o leitor. Então, temos o dado objetivo da obra, e junto com isso é preciso... como é que o leitor interpreta esta obra, né? Então, me parece que é muito importante que, se nós relacionamos isso com este contexto da vinda dessa escola, dessa faculdade, precisaríamos nos perguntar qual é o contexto desta Sim. fundação da faculdade, né? Uhum. Para poder entender as causas desse contexto. E Sim. aí encontrarmos justificativas, razões. Senão fica uma coisa, parece que vem mecanicamente de lá para cá. Então, qual é o contexto disto, né? Então, é muito importante para poder pensar a filosofia brasileira, né? Sim. Isso acho que é muito importante. Sim. Eu vou só terminar antes da colocação, Edson, né? Pois Uhum. então, aí você pode ir anotando, né? Mas esse contexto parece que é fundamental, né? Porque até me chamou a atenção que se chama faculdade livre. Por que faculdade livre? Nós sabemos que é muito bonito o nome livre, porque não é possível fazer filosofia sem liberdade. É um princípio constitutivo do pensar da filosofia. Eu me admiro que exatamente na Bélgica se estabeleça censura, né? Censurar Descartes, por exemplo, né? Então, será que é por causa que eles tinham medo da dúvida? O método da dúvida, né? Sim. Então isso mas como? A Sim. filosofia e assim também isso faz pensar, né? Sim. Processo de censuras e correções. Então isso para uma filosofia que ser pensar, se constituir, é necessário a liberdade, né, do pensamento, né? Então, Uhum. a outra questão também que vai exatamente nisso que o, o e aí eu entendo que essa questão, por exemplo, que o Krause, né, colocou, aliás, o Charles, né, quando veio para cá, que ele colocou na sua aula magna, né, qu'est-ce que la philosophie? Hein? O que é a filosofia? Nós podemos dizer o que é filosofar. Parece que ele coloca uma questão universal, né? Que se fosse no contexto, poderia dizer o que é filosofar no Brasil? Nós poderíamos perguntar para ele, né? Porque dizer qu'est-ce que la philosophie é colocar o universal. Ótimo, pode-se dizer que é importante, que é que é o universal, mas tem uma particularidade, a particularidade brasileira. O que é filosofar no Brasil? Aí se colocaria uma questão de justificativa, né? de razões, né? Que é aquilo que ontem o Margutti colocava e o professor Lúcio, né? Então, me parece que aqui sim entraria uma questão universal e particular, né? A questão metodológica. Me chamou a atenção que aquele von Acker, né? Falou na carta que você leu, né, professor Edson,
ótimo maço. Que é esse maço? Faria referência à maçonaria? Que é isso? Eu não entendo o que é esse maço. São as primeiras considerações Sim, iniciais e reações que eu gostaria de fazer, Edson. sim, eu acho que foi muito oportuno as observações, Marcos e Agemir, né? Bom, primeiramente, né, assim, essa ideia do tomismo no Brasil, né, foi uma forma também de combater o positivismo, né, que estava muito em voga no momento, né? Isso é uma coisa assim que a filosofia positivista ela estava assim de vento em popa, né? Então teria que ter alguma forma estrutural, né, de, de combater esta linha de pensamento da filosofia positivista, né? E, então isso foi um dos pontos assim, a Gemir, né? E Marcos, né? Foi uma forma de combater o positivismo no Brasil, que está na nossa bandeira, inclusive, né? Ordem e Progresso. Aqui em Porto Alegre tem, inclusive, uma casa, né? Do positivismo, né? Que foi criada. Ela não funciona mais como era antes, né? Mas está aberta. Também no Rio de Janeiro, né? Então, o positivismo estava assim em todas as áreas do pensamento estrutural brasileiro, né? Inclusive em alguns projetos, por exemplo, com os indígenas no Brasil, né, e outros, né, e que vinha também os índios, por exemplo, em terceira classe, né, isso vem do positivismo, né, como uma classe inferior, né, para termos uma ideia. Então, o tomismo foi uma forma assim, de combater o positivismo que estava em alta no Brasil, né, todo o Brasil. E sabemos também que a igreja e o Estado se separaram, né, a igreja e o Estado se separou. Então, isso foi algo muito importante que nas orientações do governo brasileiro na República, né, eles deixaram a liberdade para as instituições criarem as suas organizações de ensino superior. Então, eu acredito, Agemir, né, que não está explicado lá, né, por que que é livre, mas livre seria alguma forma de não estar tutelada ao Estado, né, que na época tudo, né, tinha que estar vinculado ao Império Brasileiro, né? Então, com a República, isto mudou, né? Naturalmente, esse pensamento mudou, né? A Igreja Católica, então, ela se tornou livre da tutela do Estado, né? Eu acredito que seja um dos motivos dessa faculdade livre de filosofia, né? Não tá, tem documentos, né, do governo, depois do republicano, né, que dá orientações para as instituições organizarem os seus cursos de superiores, né? Então, acredito que tenha vinculado a esse princípio, né? E o outro também eu falei como é uma forma de combater o positivismo, que era uma filosofia, né? Mas aí Gemir, essa questão do positivismo, né? Eu acredito que seja um tema muito importante de se debater, né? A influência do positivismo no Brasil, né? É, abrindo um parênteses aqui, né? Que ela foi muito grande, né? Então foi uma filosofia também que influenciou, né, de Augusto Comte, né? Que influenciou muito aqui o Brasil. E a palavra maço, né? Significa assim, uma pessoa muito importante, né? Uma pessoa assim, é uma pessoa de alto gabarito, né? Essa palavra maço quer dizer isso, né? Não tem a ver com maçonaria, né? Esse maço, né? Uma pessoa de grande valor, né? De estirpe, né? Nessa perspectiva, né? E, e, olha só que interessante, Marcos, os arquivos, né, do Vaticano, né? Todas as anunciaturas da Bélgica, eu tenho muito documento, né? Tem mais ainda, não tem espaço aqui, né? Então, todos esses registros de autorizações, né? Então, de universidades, e faculdades vinculadas à instituição superiores católicas tinha que passar pelas anunciaturas apostólicas, né? E com a chancela lá do Vaticano, né? Com a revisão dos seus conteúdos naturalmente, né? Então, isso é uma coisa assim que é muito importante. Mas hoje é secreto pelo protocolo, porque chegando lá, né? Esses documentos estão à disposição.
tem que seguir naturalmente um protocolo de autorizações, né? Com ofícios, etc., né? E com boleto de pagamento de cópias, né? E assim por diante. Então, eu acredito que é muito importante. Eu não apresentei aqui, Sol, mas eu não sei, Marcos, o Agemir, se de repente tem a oportunidade ainda de fazer uma pequena publicação, um resumo, está comigo ali, né? O primeiro projeto de Universidade Católica, Universidade, de 1913, escrito em francês. Esse é o primeiro documento, né? Que eu ainda não mostrei ainda, porque aqui não é o foco, né? De 1913, no Rio de Janeiro, né? Então, tem documentos lá que ainda não foram revelados ainda, que seria muito importante. Por exemplo, carta de Dom Pedro II à Princesa Isabel, né, pela Lei Áurea, né, e outras documentações. Tem muita coisa importante lá, falando em história do Brasil, né? E eu acredito assim que essa reflexão que esse fórum está fazendo, né? E essas janelas de reflexão, porque o tema ele é muito vasto, né? E isso tem que ser construído. Então eu acredito que nessa perspectiva vão se agregar mais documentações, né? E mais fontes, né? E agora, por exemplo, sobre esta apresentação, eu fiquei muito interessado sobre a filosofia desse cidadão Bagna, que por uma época foi esquecido, né? Então não existe uma documentação dele. Não seria interessante estudar também, né? Ver o que que é importante, né? Mas se falamos nele, também no Brasil nós podemos fazer assim, né? Por que que alguns filósofos foram esquecidos de repente, né? Onde é que está o seu pensamento, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, nós temos assim um momento de reunir essas filosofias, né? Tanto na Europa como no Brasil, né? Mas, olha só, nós estamos falando de filosofia no Brasil, né? Mas quando falarmos numa outra perspectiva no futuro, de filosofia do Brasil, né? Quais são os parâmetros, né, que nós vamos avaliar, né? A partir da onde, né? Que nós sabemos que a escola de Louvaina, né? Lá eles seguiram um padrão para avaliar essa documentação, né? Mas ainda nós não temos ainda uma plataforma, talvez ainda para se construir sobre o conceitual, né? Com o tempo, né? Só, né? E filosofia brasileira, né? Vamos a partir da onde? Cada um vai fazer a sua, né? Vai ter uma escola única, né? Vai ter um selo, né? Então acho que ainda isso ainda está em construção, não dizendo que não existe, né? Mas no meu ponto de vista, essas experiências do passado com outras nos vão dando alguns links, né, interessantes do que é importante fazer e o que é importante não fazer, né? Então, eu acho que as temáticas desse fórum estão sendo importantes para isso, né? Cada um trazendo perspectivas, né? E exemplos do passado, do presente, né? Para construir isso numa palavra que é tão bonita, né? Que é a filosofia. Perfeito, professor, muito obrigado, né? Realmente, fora está sendo uma oportunidade muito interessante, muito importante, né? Porque fica evidente, me parece, né, professora Gemelli, o pessoal que está acompanhando também, que acompanhou ontem, que continua acompanhando hoje, que segue junto com a gente, né? Como a fala de ontem dos professores Paulo Margutti e do professor Lúcio Marx entra em contato, né, com esses dados que o professor Edson nos traz hoje, né? Isso é muito interessante. E ontem nas comunicações, né, nas mesas de comunicação, aconteceu algo muito interessante que, né, um colega de Pernambuco trouxe um pensador pernambucano, um colega de Minas Gerais, que está vinculado à Universidade de Minas Gerais, trouxe o pensamento, a obra de uma filósofa, uma pensadora que é lá de Minas Gerais, né, que era de Minas Gerais, é falecida já. E, enfim, e a gente ficou falando sobre isso depois, né, sobre que eu chamei atenção, tentei chamar atenção, não como uma provocação, mas como uma forma
de conversa, né? Por que a pessoa de Pernambuco trouxe alguém de Pernambuco e assim por diante, né? E o colega falou uma coisa muito interessante, né? Nós temos que fazer a lição de casa, né? Porque, algo como se não fôssemos nós que fomos pesquisar, quem vai pesquisar, né? Porque há muito essa questão do esquecimento, né? E isso é muito interessante. Parece que nesse momento nós estamos fazendo muito bem a lição de casa, né? Pois estamos, através do trabalho do professor Edson, né, das falas de ontem, né, nós estamos buscando resgatar, né, mesmo que preliminarmente, né, resgatar essas fontes, né, e para a gente ter uma ideia mais ampla e mais precisa do que é essa filosofia que surge no Brasil e surge do Brasil, né? Enfim, eu acredito que está sendo um momento muito bom, né? E nós vamos seguir, né? Hoje nós teremos à tarde novamente as mesas de comunicação. Hoje é filosofia latino-americana e decolonialidade e temos uma mesa sobre história da filosofia do Rio Grande do Sul, da filosofia no Brasil e ou no Rio Grande do Sul, né? Vai estar bem interessante também. E amanhã pela manhã retomaremos, né, na parte da manhã, com a parte das palestras. Nós teremos uma fala do professor Eduardo Sterzi, que é um professor da teoria literária da Unicamp, que vai falar sobre um tema que me é muito caro, que é a antropofagia, né? E o professor Eduardo vai falar da antropofagia como método. Eu acredito que o professor Admir quer falar alguma coisa, então, por favor. Sim, não, Marcos, talvez, não sei se tem mais pessoas que gostariam de fazer seu comentário, uma pergunta, senão eu queria só fazer mais um pequeno comentário, mas veja, será que temos mais alguém daqui dos participantes que gostariam de fazer um comentário, por favor? Bom, enquanto me chamou a atenção ontem, novamente relacionando com aquilo que o professor Lúcio nos falava, de que o Cruz Costa e o Antônio Paim, eles, nas suas histórias da filosofia do Brasil, carregavam eles partiam de um pressuposto de que a filosofia no Brasil eram comentários teológicos, escolásticos e, sobretudo, jesuíticos, né? Então, você se recorda que os historiadores, ao se reportarem à filosofia brasileira, diziam que, na maioria, seriam essas glosas, esses comentários, né? E ele contesta essa tese, esse prejuízo, dizendo que, ao invés, nós temos toda uma pesquisa que precisaria ser feita, que é dos beneditinos, franciscanos e carmelitas, né? Então, e nesse tempo do período colonial, né, claro que agora a Faculdade de Filosofia Beneditina, né, essa da Fundação da Faculdade de São Paulo, já é no período republicano, né? Mas, olhando o, o currículo que o professor Edson mostrou, foi um pouquinho rápido, mas se eu lembro bem, o primeiro ano tinha criteriologia e não sei mais o quê, segundo, cosmologia e terceiro, filosofia moral, né? Nos 3 anos. E veja que o professor Lúcio ontem comentava que nesses cursos, no caso do Brasil colonial, né, 10 cursos do século XVIII, diz que o conteúdo, os textos, 60% tratavam da física, 30% de lógica e 10% de metafísica. Quer dizer que esse prejuízo
dos historiadores que diziam que a filosofia do período colonial eram meros comentários teológicos, escolásticos ou jesuíticos, ele diz, não, se nós formos ver nos currículos, 60% tratam de física. Veja que, por exemplo, no segundo ano traz cosmologia, até a Odisseia, ali pelo que o Sim. professor Edson reportou, né? E o primeiro ano é lógica, que é criteriologia, não me recordo mais o que é outro item que tratava, né? Então, quer dizer que eles traziam o currículo clássico, da filosofia, era psicologia no primeiro ano, Marcos, sim. Então, quer dizer, já é uma componente, digamos, existencial, antropológica, né? E, então, claro que agora eu pude entender, na sua colocação, professor Edson, né? De que o contexto, um pouco do contexto, né? Que, claro, que aqui exigiria todo um outro discernimento do estudo, essa questão do positivismo e do tomismo, né? Em que sentido? Mas mesmo se nós tomarmos um tomismo, vamos ver que esses 3 anos têm essa relação, digamos, de uma filosofia aristotélica, né? Sim, Que tem exatamente. um pressuposto aristotélico. Então, um tomismo que não é simplesmente um comentário teológico ou da filosofia submetida à teologia, né? Então, me parece que, mesmo nesse caso, é interessante. Eu queria fazer esse comentário, né, dentro daquilo que o professor Lúcio se reportava, né? Falaste muito bem, Agemir. Esses doutores que vieram lá de Louvaina, né, o Centro e o Acker, né, eles tinham as suas teses foram sobre Kant e Aristóteles, né? E porque pelo que eu li ali, o tomismo, a divulgação disso, que é o neotomismo, né, do Mercier, ele abriu espaço para Kant, né, para sua reflexão, né? Tem mais explicação sobre isso, né? Então, e eles foram assim orientados naturalmente ali pelo Mercier, né, lá em Louvaina, né? Então Kant tem abertura, Aristóteles, né? Então havia assim algo novo aí, né? A Gemir, né? Nessa perspectiva, né? Que naturalmente isso é um tema para ser tratado, né? Sobre o Kant na Faculdade Livre de Filosofia lá de São Bento, né? Então nós estamos vendo ali algo sistemático, né? Numa faculdade oficial, né? Quem ia gostar muito é o nosso amigo lá da filosofia, ó, trabalha Kant. Bom, está bem, então, muito obrigado, professor. Algum colega gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação? Está bem. Muito obrigado, então, pela sua participação, foi excelente, né? Abrilhantou o nosso evento, né? E vamos seguir em frente, né? Nessas nossas pesquisas, nossos eventos, né? Temos muita coisa ainda para desenvolvermos juntos, todos nós, né? Então, novamente, agradecer ao senhor, ao professor Agemir, a todos os colegas que estiveram aqui conosco, né? A quem vier assistir depois no YouTube também, muito obrigado por assistir, né? E esperamos o pessoal à tarde para as comunicações e também para amanhã, né, na nossa palestra, que será a última, então, amanhã, com o professor Eduardo Sterzi, lá da Unicamp, tá bem? Um abraço a todos e até breve.
Obrigado, até a próxima. Até.